A gente já viu o crescimento e o decrescimento de uma função. Além desse cresce e decresce, a função também tem um negócio chamado concavidade. Normalmente, quando a gente fala em concavidade, você acaba pensando em termos de parábola, né? Que foi a primeira vez na vida que você viu, estudou concavidade. Então, você tem concavidade para cima, você tem concavidade para baixo. Está correto, está perfeito. A parábola, de fato, toda e qualquer parábola tem concavidade, seja para cima, seja para baixo. Só que aqui a gente está analisando a concavidade de uma função qualquer. Não necessariamente vai ser uma parábola. Pode ser, mas não necessariamente vai ser. Então, uma função ela pode ter a concavidade para cima, né, que muitas vezes você fala, tem a boquinha está virada para cima, e boquinha virada para baixo é a tal da concavidade para baixo. Tá? Pode ser uma parábola, como pode ser uma função qualquer. E a gente vai ver isso daqui inicialmente de forma intuitiva e depois como que a gente consegue identificar a concavidade através das derivadas. Na verdade, a gente vai ter que trabalhar aqui com a segunda derivada. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplinho e ver na prática como que isso funciona. A gente tem aqui essa função, tá? Que é o menos x à quinta, mais 2x à quarta, mais x ao cubo, menos 2x quadrado, menos x. Fala, olha que loucura que é isso daqui, né? Aí, provavelmente, você não tem nem noção de como que é o gráfico. Então, eu já pus o grafiquinho aqui para vocês. Esse é o gráfico da função. A gente pode observar o cresce e decresce, né? A função está decrescendo, aí ela cresce, depois passa a decrescer, depois sobe, depois desce. Ok, isso a gente já estudou. Agora, em termos de concavidade. A ideia toda é que você tem que tentar formar na tua cabeça um desenho com esta cara ou com esta cara, tá? Que é a ideia da parábola lá, concavidade para cima ou com uma concavidade para baixo. Muito bem. Veja o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha função, aí ela faz essa barriguinha, tá vendo que até esse ponto aqui parece com esse desenho aqui, ó, com essa parte aqui. Então, imagina que você tem... Vamos fazer um jogo, vamos fazer uma brincadeira. Ó. O meu objetivo é terminar de desenhar as parábolas que estão incompletas. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Ó. Você está fazendo o desenho aqui, certo? Aí a tua parábola fez essa barriguinha. Aí, ó, concorda que o desenho seria algo assim? Certo? Essa seria uma parábola. Ah, tá vendo que aqui tem uma outra... Opa, aqui foi errado. Eu tenho uma outra barriguinha aqui. Então, vamos tentar desenhar a parábola. Ó. Se aqui está na barriguinha, a minha parábola não teria que ser algo assim? Para cá e assim para cá. Ó lá. Tá legal. Então, vamos continuar fazendo os desenhos. Ó. Tá vendo que aqui tem uma outra barriguinha, né? Então, vamos fazer o desenho da parábola completa. Ó, finge que seria mais ou menos isso aqui e mais ou menos isso aqui. E aqui no final também, ó, tem uma barriguinha aqui, então a gente tem que fazer um desenho mais ou menos para cá e outro desenho mais ou menos para cá, certo? Aí você percebeu que entre essas parábolas, não são bem parábolas, tá? Mas finge que isso daqui é uma parábola. Entre essa parábola azul e a verde, entre a verde e a amarela, entre a amarela e a roxa, não parece que tem um ponto que elas se encontram, que elas se tangenciam? Ó, a azul está aqui, a verde está aqui. Não parece que elas se encontram mais ou menos por aqui? Agora olha a verde com a amarela. Ó. A verde está aqui. É lógico que o desenho que eu fiz aqui, a mão livre, sem precisão nenhuma, está muito mal feito. Mas tenta imaginar isso aqui bonitinho, tenta imaginar essa amarela bonitinha. Percebe que mais ou menos nesse ponto aqui as duas vão se encontrar? Amarela e roxa se encontram mais ou menos por aqui? No meu desenho? Muito bem. Esses pontos que eu circulei aqui em vermelho são os pontos em que ocorre a mudança de concavidade. Isso também é chamado de pontos de inflexão. Tá? Então, eu tenho aqui ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Quer ver? Ó, vamos voltar lá? Ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ok. Então, nesses pontos ocorreu a mudança de concavidade. Veja só, eu vou olhar para azul. A azul possui, vamos chamar aqui, só para ficar mais
mais fácil de escrever, vamos chamar cima de C e baixo de B, tá? Então, a azul tem concavidade o quê? Para cima, certo? A verde, obviamente, tem concavidade para baixo. A amarela, concavidade para cima. A roxa, concavidade para baixo. Só que agora, vamos pegar a azul e ver em que parte do gráfico que a azul, esse desenho azul pega qual parte do gráfico dessa função, aquele gráfico original que estava aqui antes de eu começar a rabiscar tudo. Está vendo que o gráfico azul está pegando até esse ponto vermelho? Então, vamos para outra tela. Esta parte aqui, ó, até chegar aqui no ponto A, é uma parte em que esta função, essa minhoquinha vermelha aqui, tem uma concavidade para cima. Certo? Vamos voltar lá na outra tela, aqui, a verde. A verde está pegando qual parte do gráfico vermelho? Está vendo que é entre esse ponto vermelho e esse, ó? É aqui que está verde. O resto foi invenção minha. Eu que fui inventando de desenhar essa parte, essa parte não existe. O que existe é essa partezinha aqui, entre esse ponto vermelho aqui e esse outro ponto. Então, vamos lá. Entre esse ponto e esse ponto, entre esse A e esse B, a gente tem justamente aquela parte verde. E essa parte verde tem concavidade para baixo. Voltando. Essa amarelinha aqui, ó. Tá vendo que a função amarela é entre esses dois pontos vermelhos? Essa outra parte eu que inventei, essa outra parte eu que inventei. Então, tá aqui, ó. Entre esse ponto B e esse ponto C, aqui nesse pedaço, a gente tem uma concavidade para cima. E, finalmente, a gente tem essa parte roxa, ó. O roxo está pegando toda essa parte do gráfico até aqui. Então, toda essa parte aqui, que seria desse ponto C em diante, a gente tem a concavidade para baixo. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó. Lá do menos infinito, tá? Eu estou aqui, lá no menos infinito, venho caminhando até chegar nesse pontinho aqui. Está vendo que está marcado como o valor A? Então, do menos infinito, infinito sempre é aberto, até chegar nesse ponto A, essa minha função f possui, vamos já escrever direto, possui concavidade para cima. Agora, entre esse valor A e este valor B, ó, tá vendo? Entre o ponto A e o ponto B. O ponto A, lá no eixo x, possui valor A. O ponto B, lá no eixo x, vale B. Então, desse Azinho até esse Bzinho, essa parte verde aqui. Então, vamos lá. Do Azinho até o Bzinho, a minha função possui concavidade para baixo. Entre esse ponto Bzão e esse ponto Czão, o Bzão aqui no eixo x tem um valor Bzinho, o Czão aqui jogando para o eixo x vale Czinho. Então, entre o Bzinho e o Czinho, ela tem concavidade para cima. Vamos lá, do Bzinho até o Czinho, a gente tem concavidade para cima. E do Czinho para frente, que é justamente essa parte roxa, ou seja, do Czinho até o infinito, até mais infinito, ela tem essa concavidade aqui, que é para baixo. Então, é muito importante que você saiba identificar a concavidade no visual, no gráfico, bater o olho e saber se ela tem a concavidade para cima ou se ela tem a concavidade para baixo. E mais ainda, esses pontos, esse ponto Azão, esse outro ponto aqui, Bzão, e esse ponto aqui, Czão, eles são chamados de pontos de inflexão, que é essa definição que eu pus aqui do lado esquerdo para vocês. Ou seja, se eu tenho uma função com a concavidade para baixo, e a partir de um certo ponto ela passa a ter concavidade para cima, ou
ela tem concavidade para cima e a partir de certo ponto a concavidade vira para baixo, esses pontos aqui são os pontos de inflexão. Independente se mudou de cima para baixo, de baixo para cima, sempre vai se chamar ponto de inflexão. É a mudança da concavidade. Tá? Então, nesse caso nosso aqui, a gente tem 3 pontos de inflexão. E, finalmente, o teorema. Então, como que a gente vai analisar se a minha função f, vamos marcar aqui, ó, se a minha função f tem concavidade para cima ou concavidade para baixo num determinado pedaço. Tá? Estou olhando só para um pedacinho da minha função. Para a gente saber se a função f tem concavidade para cima, eu vou ter que fazer a análise, o estudo do sinal da segunda derivada dessa função. Quando a segunda derivada der um estudo do sinal positivo, a minha função f tem concavidade para cima. Se der negativo, tem concavidade para baixo. É lógico que a gente está analisando isso várias vezes na função. Tá? Por exemplo, nessa função aqui, você vai ter aqui, ó, nesse trecho azul, a segunda derivada dessa função vai dar positiva. Nesse trecho verde dá negativo, no amarelo dá positivo, no roxo dá negativo. Por quê? Porque está com concavidade para baixo. Então, a segunda derivada tem sinal negativo. No B, a mesma coisa. No C, no B não, desculpa, no verde, né? No azul e no amarelo, deriva a primeira vez, deriva a segunda vez, faz o estudo do sinal, concavidade para cima. O estudo do sinal vai ter que dar positivo. É isso que diz esse teorema aqui para a gente. Então, a partir de agora, a gente precisa começar a trabalhar por a mão na massa, né? Trabalhar com alguns exemplos concretos e ver como que isso daqui vai funcionar na prática.